O sul de Minas tem uma morte por febre amarela confirmada e um caso investigado da doença em Extrema, além de um caso confirmado em Camanducaia só em 2025. Em Pouso Alegre, um paciente de 56 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica no último sábado, e o caso segue em investigação. Uma ação inédita visa reduzir a transmissão de dengue, chikungunya, zika e febre amarela na região, além de melhorar o atendimento a pacientes. É a Força Estadual do SUS, que reúne médicos e enfermeiros para uma capacitação na Superintendência Regional de Saúde em Pouso Alegre. A ação abrange os desafios da saúde pública em relação a essas doenças. Lucas, vocês estão aqui com profissionais de mais de 50 municípios realizando qual tipo de treinamento? Isso, a Força Estadual ela é uma parceria da OPAS com a Secretaria de Estado de Saúde e a referência técnica da Unidade Regional de Saúde de Pouso Alegre e está trabalhando o manejo clínico das arbovirose e da febre amarela. Ou seja, são profissionais enfermeiros e médicos da assistência que trabalham diretamente no atendimento do paciente. Trabalham em postos de saúde, em pronto atendimento, em hospitais, para que haja a qualificação do atendimento desse paciente, para que ele seja tratado em tempo hábil, oportuno e que haja a diminuição do risco de morte desse paciente atendido. Lembrando que são profissionais médicos e enfermeiros, estão sendo treinados, inclusive com casos clínicos, para poder serem capacitados para qualificar esse atendimento aos pacientes. Além dessa capacitação, isso também é uma forma de deixar mais próximo a rede municipal de saúde, para poder seja registrar os dados dessas doenças, como também conseguir acionar o quanto antes para poder tratar o paciente em tempo ágil. Isso, a Unidade Regional de Saúde ela trabalha no planejamento e gestão das ações de saúde nos municípios. Então, quando tem algum caso confirmado, algum óbito confirmado, a Unidade Regional de Saúde ela vai no território também, auxilia a equipe, principalmente na busca ativa desses pacientes também, inclusive para vacinação. Essa é a primeira vez que a Superintendência aqui de Pouso Alegre recebe esse tipo de treinamento, essa Força Estadual? Isso, a Força Estadual, nessa parceria, nesse modelo, é a primeira vez. Mas todo ano a gente faz a capacitação com os municípios, com a equipe técnica da regional mesmo, junto aos municípios. Quem está na linha de frente do atendimento de pacientes aqui em toda a região são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E aqui a gente tem o pessoal de Bueno Brandão, Congonhal e Conceição das Pedras que trabalham em salas de vacina, unidades básicas de saúde e PSFs. E é justamente essa força de querer sempre se capacitar que ajuda nesse trabalho de prevenção. Vou conversar aqui com a Joyce. Joyce, você veio então da Secretaria de Saúde aqui de Bueno Brandão e eu queria que você contasse um pouco da importância desse trabalho na sua cidade. Essa captação está sendo muito interessante, né? Porque, igual foi mencionado, é muito difícil também o diagnóstico dele. Então, podendo capacitar, a gente fica mais esperto com os possíveis diagnósticos, né? Um diagnóstico mais preciso, né? Graças a Deus, na nossa cidade, né? Não tem nenhum caso, mas a gente tem que estar em alerta sempre, né? Para o possível caso apareça. Lá, se eu não me engano, está com investigações de 2 macacos, mas não deu nada, deu negativo. E agora, ela tem que lembrar de um ponto importante que ela falou, de sintomas que muitas vezes são parecidos. A maioria das arboviroses elas apresentam sintomas bem parecidos mesmo, mas se a gente está capacitado, a gente consegue fazer essa promoção, essa prevenção bem antecipada para que o paciente já seja encaminhado para uma hidratação ou para um serviço específico e faça o tratamento de forma correta, através de exames e confirmação do diagnóstico. E se caso for confirmado, é bom que vocês conseguem trabalhar o quanto antes o restabelecimento da saúde. E aí a gente já faz essa promoção de saúde também com a população toda, principalmente sobre as questões relacionadas à importância da vacinação, né, que previne principalmente a febre amarela, para que não tenha outros casos ou para que o quadro chegue numa forma de agravante ao ponto do paciente ser internado e não ter como, às vezes, a gente agia antes da doença ser instalada. Agora, em relação à dengue e outras doenças que são caracterizadas pela transmissão pelo Aedes aegypti, ainda é uma dificuldade a população ter aquele hábito de não deixar locais que acumulem água parada? Eu acho que isso vai muito de questão cultural, né, da gente poder educar a população e conscientizar ela, né, e o trabalho todo em equipe também, né, não só da população, mas do setor público mesmo, no sentido de fazer essa busca ativa e... Ele explica que é preciso alertar sobre sintomas e principalmente esclarecer mais sobre a febre amarela, que pode atingir pessoas não vacinadas, com taxa de mortalidade de 50%. O infectologista fala dos sintomas e tratamentos para essa doença e as principais arboviroses. No caso da dengue, são sintomas clássicos que a população de alguma forma já reconhece,
Dor retroorbitária, dor atrás dos olhos, febre alta de início agudo, logo depois dor no corpo, prostração, o exantema, que é aquela vermelhidão, coceira no corpo. Então, são sintomas que, de imediato, fazem com que o indivíduo tenha que procurar uma ajuda médica. Essa ajuda médica, ela se baseia não só em fazer o diagnóstico, como estabelecer um tratamento adequado. O tratamento de dengue é hidratação. Então, essas arboviroses, elas cursam com perda de líquido no sangue, que depende, muitas vezes, de hidratação oral ou hidratação venosa hospitalar, né? No caso da febre amarela, a gente tem uma situação um pouco mais complexa, porque a gente tem uma alteração muito significativa na função do fígado, fazendo com que as bilirrubinas subam muito e produza aquela icterícia, que é o amarelo no branco dos olhos, amarelo na pele, e que aí já tem um indicativo de altamente sugestiva de um quadro mais grave de arbovirose e de se pensar em febre amarela. Tem que procurar o tratamento quanto antes, para evitar que os quadros se agravem, possa chegar até um óbito. Exatamente, são doenças que podem agravar muito. A dengue grave, ela tem uma alta letalidade, a febre amarela também tem alta letalidade, uma quantidade muito grande de óbitos. Então é muito importante que não se automedique, não use anti-inflamatório, não use corticoide. A gente tem muitos casos de chikungunya acontecendo também no estado, e que essa automedicação ela pode mascarar sintomas ou complicar a situação clínica do indivíduo. Então, ao ter sinais e sintomas sugestivos de uma doença viral, é procurar por um pronto atendimento, procurar pela unidade básica de saúde, pela atenção primária, para que tenha sido ali feito o diagnóstico e o encaminhamento adequado.